E aí, pessoal, boa segunda-feira, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe esse início de semana com muita paz, bênçãos e vitórias. E vocês viram o vídeo com o doutor Renato Gomes? A gente tratou sobre a CPI, os arroubos do Supremo Tribunal Federal. E para quem não viu, o Izinho está aqui. Mas também teve o meu vídeo com a Cissa, que nós falamos ali da história do McAfee e queda de prédio, o que teve a ver com a morte dele, black chains e tatuagem. Tem um monte de coisa no vídeo e para quem quiser, o Izinho está aqui. E por último, eu fiz também com Ivan Kleber do PH Vox a respeito do que está acontecendo na Europa. A gente falou um pouquinho da Alemanha, Ucrânia, Reino Unido, numa treta que deu lá na Alemanha, dois caras lá se pegaram e um deu cabeçada no outro, foi bem legal também. E, por óbvio, o Izinho está aqui, mas vê esse vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar de algumas novidades a respeito da CPI. A ex-mulher de Pazuello pedindo para depor, TCE comprando urna eletrônica sem saber se teremos voto impresso ou não. Enfim, bem-vindos ao Brasil e vamos começar com a CPI que o Omar Aziz requereu matérias da Rede Globo para poder compor a comissão. A CPI do Lula agora vai utilizar as matérias produzidas pela emissora dos Marinhos para endossar a narrativa para cima do presidente da República. E no fundo do poço, tinha mais poço ainda. A guerra é apenas de narrativas e os únicos palhaços são quem paga a conta, ou seja, nós. Aqui está o ofício do Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia do Senado Federal, enfim, prezado senhor senador, a Globo Comunicações e Participações S.A., TV Globo, empresa, vem respeitosamente em atenção ao ofício em referência a encaminhar a este ilustre órgão o novo link, aí tem o link aqui, com as matérias localizadas por essa emissora a respeito de aglomerações ocorridas durante a pandemia do flango-flito, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, exibidas em telejornais da emissora. Então, nada mais aqui nos corrobora, nos mostra, nos comprova que tudo que nós falamos aqui lá desde o início dessa CPI, que nós não estávamos mentindo e não é teoria da conspiração. Quantas vezes nós falamos que essas matérias da Rede Globo, matérias da Folha e afins iam ser utilizadas para criminalizar o presidente Bolsonaro, para que desse uma base para o Senado atacar, já que essa tentativa ridícula e infantil, para não dizer sem caráter e até criminosa, do Luiz Miranda e de seu irmão, de denunciar um contrato de compra de vacinas que sequer existiram, nunca foram consumados, não deu certo, não conseguiu derrubar o presidente Bolsonaro, tentaram criminalizar o Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara dos Deputados, falando que ele pediu propina para facilitar a aprovação da Covaxin, coisa que só cabe somente a Anvisa fazer isso, mas eles estão tentando de tudo, inclusive o PSOL já recorreu ao Conselho de Ética para punir o Ricardo Barros por algo que, segundo ele não fez. Os irmãos Miranda não conseguiram provar, mas o que vale é sempre a narrativa. Inclusive o Ricardo Barros veio a público falar sobre isso. Ele disse que se oferece para depor na CPI e negou qualquer relação com a compra de imunizantes do flango-flito e muito provavelmente ele está falando a verdade, porque isso não cabe a um deputado federal fazer, embora alguns tentam aí tomar a frente, inclusive ministros tentam tomar a frente dessas compras para conseguir um capital político, como se a população estivesse louquinha para se vacinar, sonhando em se vacinar. Eu não sei em que mundo paralelo eles vivem, inclusive com essa nova variante, a Delta. A OMS já falou, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Quem se vacinou, até tomou a segunda dose, não vale de nada para essa variante Delta, que inclusive já matou uma gestante do Paraná de 42 anos de idade. As vacinas que estamos tomando agora não abrangem a Delta, então provavelmente o pessoal vai ter que tomar agora uma para Delta. E aí quando surgir, sei lá, a variante KY, vai tomar a variante KY. Aí quando surgir a KYT, e por aí vai, a gente vai viver cheios de imunizantes, de produtos químicos dentro dos nossos corpos. E ainda falando em CPI, vocês conhecem a ex-mulher
do general Pazuello? Eu também não conhecia até aparecer essa notícia. A ex do Pazuello quer ser ouvida na CPI. E qual que é o problema da ex do Pazuello? O problema é isso aqui, ó. Mulheres contra Bolsonaro e mulheres contra o fascismo. Ou seja, mais uma pessoa para dar aval para chancelar os absurdos que estão sendo falados nessa CPI contra o presidente Jair Bolsonaro, porque afinal já tivemos a médica cantora, a bióloga colunista, a médica sem CRM e o especialista da educação física. E ainda falando de arroubos e problemas e um Brasil bizarro e sem nexo, a gente tem que falar do Tribunal Superior Eleitoral, que está fazendo aí um grande lobby para que não se aprove o voto impresso. Inclusive, Barroso deixou a toguinha de lado e foi fazer articulação política com os líderes do governo. Parece que alguns já prometeram ali que vão votar contra o voto impresso, coisa do tipo, ó, se você, tipo, sabe aquele processinho que tá me dando problema? Se você deixar ele no fundo da gaveta, a gente dá o voto que você quer. Tanto que eles estão seguros que o voto impresso não vai passar, que eles já iniciaram a compra das urnas para 2022 e sem as impressoras. A previsão de gastos é de 980 milhões de reais com a aquisição do equipamento. Mas caso venha acontecer de que o voto impresso passe, mas aí eu já acho que cabe mais a nós do que aos parlamentares, porque político tem medo de gente na rua. Supremo Tribunal Federal não, tá? Nem o Superior Tribunal Eleitoral, nem Judiciário não tem, porque são cargos políticos, são cargos indicados. Agora, o político depende do nosso voto. Então, eles ficam meio incomodados quando eles têm algum tipo de propaganda negativa nas ruas. Então, caso o voto impresso passe, essas urnas elas podem ser ajustadas para que se coloquem a impressorazinha do voto impresso, mas isso vai custar um valor mais alto. Ou seja, dane-se o dinheiro público, vamos sair fazendo compras e que se dane se a população vai ter que arcar com mais um custo, fora os 980 milhões de compras em urnas para substituir as urnas de 2018, 2019. E por falar em dane-se a população, vamos falar um pouquinho de senador que mente? Claro que a gente vai, porque o que mais esse PT faz é o quê? É mentir. E a Mônica Bergamo, né, assessora de comunicação petista, ajuda a espalhar as mentiras no Humberto Costa e disse que operários que fizeram L ao lado de Bolsonaro sofrem ameaça, diz o movimento, e internautas associaram o gesto com o apoio do ex-presidente Lula. Quem inventou essa narrativa foi Humberto Costa, ao que a UOL foi obrigada a desmentir. Para quem não sabe, a UOL é um puxadinho da Folha de São Paulo. Não é L de Lula, é Arminha, diz trabalhador em foto com Bolsonaro no Rio Grande do Norte, levando aí a militância esquerdista a chorar litros e xingar o trabalhador que falou que o L não é de Lula. Mas é muita empáfia, é muito ego, é muito egocentrismo achar que só porque os caras fizeram assim, né? O gesto da Arminha, que a gente sempre faz, seria L de Lula. Ah, gente, pelo amor de Deus, ou é muito empáfia ou é uma tentativa de se enganar e enganar o povo. E por falar em se enganar, eu já contei para vocês que a China está dando um alto valor para jornais e influencers que passarem a falar bem da China e ajudar a abafar essa historiazinha aí do vírus que tenha saído do laboratório deles. Mas como tudo que é da China funciona à base de pagamento ou ameaça, agora eles começaram a ameaçar a Ucrânia. Falaram, ó, se vocês participarem dessa história de querer investigar a China, a gente não manda as 500 mil doses da vacina do Flangoflito para vocês. Agora, eu não sei por que a Ucrânia faz tanta questão de uma vacina que não tem qualquer comprovação científica, né? Não está funcionando, não tem. Inclusive, os idosos vão ter que tomar uma terceira dose, não tem eficiência. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está querendo suspender, inclusive, porque quem fala que a Anvisa aprovou a vacina do Flangoflito é mentira. Ela deixou ser usada em uma situação de emergência, foi uma aprovação emergencial. E com isso, depois, o Butantan teria que entregar os relatórios ali, a documentação que até hoje não foi entregue. Inclusive, o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo está pedindo que o Butantan apresente
o contrato sigiloso com a China, porque eles querem saber o que foi combinado, o que tem lá, porque é no mínimo um absurdo. Uma vacina que custa, no seu total, 15 bilhões mais cara que as outras, não ter 28% de eficiência em idosos com idade mais avançada. Mas como a China só funciona por ameaça, ameaçou também o Brasil de cortar os insumos da vacina, ao que nós, nas redes, respondemos: imagina se o Brasil resolve cortar o alimento de vocês. Vocês não comem mais. Agora eles ameaçaram a Ucrânia, porque a Ucrânia fez parte de um grupo que assinou uma declaração com 40 nações apresentados pelo Canadá no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, que pede que o Partido Comunista Chinês permita o acesso de observadores independentes em Xinjiang com a finalidade de se apurar maus tratos aos uigures, muçulmanos, cristãos e outras minorias. Contudo, 2 dias depois da ameaça, a Ucrânia saiu do acordo, se dobrando aí ao Partido Comunista Chinês. Mas fica a pergunta, China, se vocês falam que tudo aí é transparente, que não tem pobreza, que essa história de campo de concentração é mentira, qual é o problema de deixar observadores independentes entrarem aí e falar: não, realmente, a China é limpa, aqui é transparente, todo mundo é bem tratado, o negócio é sério, não tem perseguição à cristão, não tem nada. Isso, teoria da conspiração dessa direita aí. Por que vocês não nos provam que nós estamos errados? Seria, no mínimo, interessante, não é mesmo, pessoal? Bom, é isso, eu encontro vocês aqui ao meio-dia e, novamente, quem almoça meio-dia, vê meu vídeo mais para trás, porque sempre é uma notícia indigesta. E quem tá afim de emagrecer, vê antes de almoçar, porque aí desiste de comer. Um mega beijo no coração de todos, que Papai do Céu os abençoe e os ilumine muito, muito, muito. Até daqui a pouquinho.